Nessa última semana de janeiro de 2020, a novela do Brexit vai finalmente chegando ao fim e o Reino Unido deve oficialmente deixar de fazer parte da União Europeia no dia 31 de janeiro. E o que isso significa? Por que você, investidor, deve estar atento e como o Brexit pode impactar os mercados e os seus investimentos? Ficou curioso? Calma que a gente já trata disso. Já aproveita e deixa o seu like no vídeo, clica também lá no cantinho para se inscrever aqui no canal e no sininho para receber as notificações e ser avisado das novidades. Eu volto depois da vinheta. Em junho de 2016, os súditos de Vossa Majestade a Rainha escolheram em plebiscito que o Reino Unido deveria sair da União Europeia, UE na sigla. O processo do Brexit, que é a união de Britain mais Exit, saída em inglês, teve início quando o Parlamento Europeu foi oficialmente notificado lá em março de 2017. E segundo o artigo 50 do Tratado de Lisboa, uma vez comunicado, o desmembramento deveria se efetivar em até 2 anos depois. Desde então, um intrincado xadrez político tinha como objetivo arranjar os melhores termos para uma saída acordada, que a gente pode entender como uma espécie de divórcio consensual ou não litigioso. Porque sem um acordo geral, a saída poderia ser bem mais crítica em termos sociais e econômicos. Bom, mas março de 2019 veio e a separação não saiu. E isso na altura se deveu à falta justamente de um acordo com os termos gerais para uma saída sem rupturas, ou pelo menos sem grandes rupturas. Nesse período, um acordo de saída desenhado pela ex-primeira-ministra britânica Theresa May, com concordância da União Europeia, foi rejeitado 3 vezes no parlamento britânico. Isso levou a May a deixar o cargo em junho de 2019, após quase 3 anos de desgastes causados por sucessivos fracassos na condução do processo. Na verdade, ela foi a segunda baixa no cargo provocada pelo Brexit, já que o antecessor dela, David Cameron, já havia renunciado logo após a divulgação do resultado do referendo que deu a proposta de saída como vencedora. E desde julho de 2019, quem capitaneia todo esse processo é o atual primeiro-ministro Boris Johnson, do Partido Conservador. No mais recente capítulo, um dos últimos da saga, a gente espera, o Parlamento Europeu aprovou agora, na última quarta-feira, 29 de janeiro, o acordo que estabelece os termos gerais da saída e, com o aval, deu aí luz verde para o Brexit se concretizar e para o Reino Unido finalmente deixar de ser Estado-membro da União Europeia a partir da 0 hora do primeiro dia de fevereiro de 2020. Mas e o que isso muda na conjuntura europeia e mundial? E como isso tudo mexe com os mercados? E por que os investidores do mundo todo ficaram ligados durante todo esse tempo a essa novela e às vezes até bastante assustados em alguns momentos, né? Bom, foi pensando em responder essas perguntas que a gente preparou esse conteúdo e a gente vai buscar tratar do Brexit e de seus efeitos em 7 pontos principais. Mas primeiramente é importante frisar aqui que muito desse movimento já foi precificado globalmente falando. Porque como eu já mencionei em outros vídeos aqui do canal, como esse aqui, ó, o mercado procura antecipar tudo. Então vamos lá. Primeiro ponto. A União Europeia vai acabar? Bem, a gente não sabe ainda, mas em princípio a resposta é não. Embora essa seja uma grande preocupação e uma possibilidade real no futuro. Então a gente pode dizer que ainda não, né? O sentimento anti-União Europeia é grande em alguns dos principais países, como a França e a Itália, que são membros fundadores do bloco juntamente com a Alemanha. E a toda poderosa da União Europeia, a Alemanha, também tem seus problemas com uma parcela dos seus cidadãos incomodados com algumas políticas. Então, para sobreviver, o bloco deve recuperar aí o seu crescimento econômico e a sua prosperidade, além de solucionar outras questões urgentes como a crise migratória. Não se trata de uma tarefa fácil e a União Europeia está bastante fragilizada. E como fica a circulação de pessoas no bloco? Bom, sob o acordo de retirada, os expatriados, aquelas pessoas que vivem ou trabalham em países que não são os seus de origem,
e que se estabeleceram antes do final do período de transição poderão manter seus direitos de residir e trabalhar no país anfitrião, sendo que deverão apenas aí fazer registros para isso. E a decisão leva em conta qualquer pessoa nessa condição, não interessando de que lado do Canal da Mancha elas estejam. E a liberdade de circulação vai ser aplicada até o final de dezembro de 2020. Os detalhes dos direitos recíprocos vão ser negociados após o Brexit, segundo as regras de cada nação. E como fica a circulação de mercadorias e serviços? Bem, para o comércio e para o sistema financeiro em geral é um pouco mais complicado. Tratados específicos ainda precisarão ser melhores discutidos antes de serem implantados, e sem as regras de livre comércio vigentes hoje para os países do bloco, pode ser menos vantajoso para as empresas multinacionais manterem suas sedes europeias na capital do Reino Unido. E bancos, seguradoras, gestores de recursos, câmaras de compensação devem ter mais dificuldade de vender seus serviços para os demais 28 países membros do bloco a partir de Londres, que hoje é a capital financeira do velho continente. Isso vai trazer algumas complicações para a economia britânica. Hoje, os britânicos vendem para os parceiros europeus com tarifa zero e sem restrições. A preferência vai ter que ser renegociada e as tarifas podem subir. O desempenho econômico do Reino Unido pode ser afetado aí no curto prazo. Mas novos acordos bilaterais certamente vão ser fechados, até porque no fim das contas é interessante para todo mundo. E como ficam as questões das fronteiras internas do Reino Unido, os vários países que fazem parte do Reino Unido? A questão relativa à fronteira entre as Irlandas ainda é o principal problema, já que a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, mas a República da Irlanda, ou EIRE, não. E ainda tem a Escócia, que também pode ser fonte de dor de cabeça. Apesar de a maioria dos escoceses ser a favor de permanecer no Reino Unido, eles também preferiam ficar na União Europeia, e isso tem motivado alguns movimentos nacionalistas crescentes por lá. E o separatismo da Escócia não é algo descartado. Isso, claro, seria um problemão. Essa é provavelmente a face social mais preocupante dessa nova ordem e certamente ainda vai trazer algumas questões a serem tratadas para apaziguar os ânimos. Mas, sinceramente, nada que os britânicos já não estão acostumados de muito tempo, aliás. E a gente vai ter que pagar para ver, para saber como eles vão se sair dessa mais uma vez. E como fica a economia britânica? Bom, os resultados ainda são pouco mensuráveis, mas há estimativas mais pessimistas de que o Brexit pode representar uma redução de até 30% do crescimento do PIB do Reino Unido a curto prazo. Já economistas a favor do Brexit apontam que a economia pode nem sofrer tanto assim e ficar até mais forte em breve se o país tiver controle sobre sua política comercial. De todo modo, hoje quase metade das exportações britânicas tem como destino a União Europeia. E eles sabem que se beneficiam de um mercado sem barreiras, sem tarifas ou cotas comerciais e de mais de 450 milhões de consumidores com um alto poder aquisitivo na média. E as empresas instaladas do lado de lá do Canal da Mancha certamente não vão querer perder esse mercado todo, e as negociações de acordos muito provavelmente serão iniciados de imediato. Um exemplo do caso é o Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio de Investimento, que vem sendo negociado há anos entre Estados Unidos e União Europeia. Com o Brexit, o Reino Unido vai ficar de fora das negociações. Porém, os britânicos já sinalizaram amplamente que pretendem estreitar ainda mais os laços diplomáticos e comerciais com a ex-colônia da América. E acordos a partir de agora não dependerão mais de aprovações das comissões ou do Parlamento Europeu, o que dá mais autonomia e celeridade no fechamento de tratados como este. Outro ponto é a toda poderosa libra esterlina. Segundo os especialistas, essa questão tem sido até aqui a parte mais fácil de tratar. Porque como o Reino Unido não aderiu ao euro, a moeda comum da União Europeia, e manteve sua própria moeda, estimativas apontam que a libra pode até cair um pouco de início, o que pode pressionar a inflação e exigir ações aí do Banco da Inglaterra, que é o banco central deles lá, mas dificilmente a moeda britânica deixará de ser uma das mais fortes e negociadas do mundo.
sobretudo em função da solidez econômica e institucional da Terra da Rainha. Trata-se, no fim, de uma questão de confiabilidade, coisa que os britânicos têm de sobra, não é? E por último, como isso afeta a economia do Brasil e os nossos investimentos? Como o Reino Unido não está na lista dos principais parceiros comerciais do Brasil, o maior impacto tende a ser mesmo no cenário internacional. O Brexit é um dos fatores que levam os investidores a temerem uma desaceleração econômica global. Eu já falei disso nesse vídeo aqui, ó. E num primeiro momento é de se esperar que o dólar se valorize em relação às demais moedas internacionais e também ao real, bem como as bolsas mundo afora fiquem mais voláteis, tentando antecipar eventos e preocupações que possam vir com os desdobramentos dessa nova realidade. Tudo isso somado deve trazer certa instabilidade aos mercados à medida que os efeitos de curto ou longo prazo sejam mais percebidos. E claro que quem tem mais exposição à renda variável pode sofrer um pouco mais. Porém, nada que de início motive se desfazer de posições ou tomar medidas exclusivamente defensivas. Como eu disse antes, muito já foi antecipado e, em geral, os efeitos de curto prazo já estão no preço, como se diz no jargão de mercado. Mas é sempre bom ficar atento para não ser pego desprevenido. Mas em se tratando especificamente de Brasil, não havendo demasiada pressão inflacionária por conta de um dólar mais alto, os juros devem permanecer baixos por aqui mesmo, mantendo os ativos de risco atrativos por um prazo mais longo. E a gente pode, em um segundo momento, até estabelecer acordos comerciais bem lucrativos com o Reino Unido, que aliás já deu sinalização nesse sentido. Claro que para isso o nosso governo tem que continuar fazendo a sua parte e seguir desburocratizando o Estado e mantendo as contas públicas sob controle, reduzindo sempre que possível, facilitando os negócios e estimulando a nossa economia para conseguir atrair o capital internacional. O fato é que, se nada de muito crítico ou fora do planejado acontecer, especialistas de mercado em geral entendem que o Brasil tem mais a ganhar do que a perder com os desdobramentos do Brexit, no médio e no longo prazo, já que se abre uma nova ponta de negociação comercial no continente europeu. Bom, pelo menos é isso que a gente espera. E se você está querendo montar uma carteira de investimentos ou quer conversar com um especialista para te ajudar, aqui na descrição tem um link para você entrar em contato direto com um assessor da EQI Investimentos. É só nos procurar que a gente vai ter o maior prazer em te atender. Contar com um especialista para te ajudar a avaliar estes cenários é sempre bom, não é? Não esquece de deixar o seu like e pode deixar também aí os seus comentários. A gente gosta bastante de interagir com vocês. Então até o próximo vídeo e bons investimentos para você!